bom dia, senhoras, muito bom dia, senhores. Vamos para mais um bom final de semana para todos, um bom sabadão que já começa com mais uma edição do nosso programa, do nosso Hora do Agro, fazendo um agradecimento especial aos nossos parceiros Nutripura, Céu Agro, Fertimig, Atos Sementes, Mega Gráfica, todos os que, Grupo Botuverá, todos os que fazem parte deste projeto, todos que nos ajudam a fazer esse projeto acontecer. Muito, muito, muito obrigado. Programa Hora do Agro retornando à sua normalidade. Não vou me alongar muito nisso. Todo mundo que nos acompanha sabe do histórico, o que aconteceu conosco, mas estamos firmes, fortes e prontos para muito mais conteúdo e muito mais Hora do Agro. Afinal de contas é o que a gente sabe fazer da vida, certo? Dr. Leonardo Rezende comigo na bancada, Newton Mendonça que assumiu a técnica do nosso programa, Silas Davis cuidando de toda a parte das redes sociais. Então nós estamos ao vivo, além do rádio, gente, estamos ao vivo também no Instagram. Você pode colocar aí @programa Hora do Agro no seu Instagram, você vai ver a live ali onde posta os stories ali, você vai ver que estamos ao vivo. Você pode nos ouvir e nos assistir também. Lembrando que este programa, além da versão da edição que sai aqui no sábado, também tem a edição, tem a versão, a produção, que sai toda quarta-feira lá no nosso canal oficial do YouTube, tá? Inclusive lá no canal do YouTube você pode ser parceiro do nosso programa, pode ser parceiro no rádio, pode ter a sua marca no YouTube, pode fazer os dois, pode escolher um só. Companheira Dona Edna Rondon continua conosco, firme e forte. Vamos pra cima, Dona Edna, um grande beijo, um grande abraço pra você. Me mandou mensagem ontem à noite, bem na hora do jogo do meu Parmeira, mas hoje cedinho já respondi. Um grande beijo, minha companheira, um grande beijo. Vamos pra cima, vamos à luta. Doutor Leonardo, bom dia. Bom dia. Bom dia, Robson. Me desculpe, meus amigos da audiência, que eu tô rindo porque o Robson é palmeirense, meu amigo palmeirense tá de ressaca aqui hoje. Meu Deus. A Clara, a menininha dele, que deve estar... A Clara tá com 2 meses, né? E não dorme. Ela não dormiu essa noite, também sofreu, tadinha, porque é pequena palmeirense. Eu tô triste, eu tô rindo, mas eu tô triste. Tô rindo do meu amigo Robson, mas eu tô triste com o resultado de ontem. Feliz com o Fluminense e triste com o resultado do Palmeiras. Nós vamos lá. Bom dia para nossa audiência, bom dia Robson novamente, bom dia Silas, bom dia Newton. Estamos aí, vamos embora para mais um programa. Isso, em frente. Recentemente nós fizemos um programa, há 2 sábados atrás, com a doutora Tamara, e a gente separou, fez um programa bem separado por tópicos ali. Um dos tópicos muito importante foi sobre o período proibitivo do fogo, certo? Então, deste assunto nos surgiu a ideia, a demanda de retomarmos uma entrevista com o Balques, a Faz Balques, que já foi nosso entrevistado. Vou deixar que o doutor Leonardo faça as honras, apresente o nosso convidado como manda o figurino, mas o que eu posso adiantar a você que está aí na audiência, você produtor rural, você que nos ouve da zona rural, presta muita atenção nesse bate-papo, viu? Bate-papo prestação de serviço, que é um grande carro-chefe aqui do nosso programa, do nosso Hora do Agro, e mais uma vez tenho certeza absoluta, nós vamos falar de legislação, prevenção, cuidados, multas, enfim, tem muita coisa. Presta atenção nesse papo, tá? Não deixa passar não. Doutor Leonardo, vamos lá. É isso aí. Como o Robson já falou, há um tempo atrás nós entrevistamos aqui o Isafaz Balque. Já veio aqui da Pedra Florestal para falar do trabalho deles lá, de prevenção, de combate ao incêndio, e ele gentilmente topou vir de novo para falar sobre isso, justamente com um gancho do que a doutora Tamara falou alguns programas atrás, para falar justamente dessa prevenção. Bem-vindos a Faz Balque, muito obrigado por você voltar ao programa e vamos lá. Balque, até para a audiência, para quem não ouviu o outro programa entender, quem é Isafaz Balque, como é que você chegou aqui? Conta pra gente um pouquinho da sua história, para depois a gente começar daí pra frente, para as pessoas entenderem. Falar, bom, esse cara aí entende desse negócio, eu vou escutar ele até com mais atenção. Bom dia.
Bom dia, Robson. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia aos guerreiros aqui da organização. É uma satisfação estar presente. Topei o desafio, sim, porque é extremamente importante a gente estar divulgando, falando do trabalho, falando da importância. E eu comecei nessa caminhada em 2012, pelo um treinamento pelo Serviço Florestal Americano. Desde então, a gente passou por 5 anos sendo acompanhado em território brasileiro, adaptando as técnicas, táticas, e trabalhei em diversos projetos pelo Brasil. E atualmente viemos parar em Pedra Preta, atendendo os produtores através de um projeto chamado Agro e Brigada, que é uma união entre os produtores e a Brigada. E aí surgiu a demanda da gente criar a Brigada Pedra Florestal e estar aqui na região prestando esse serviço para um consórcio de produtores. E desde então, né, a gente, quando começa a atuar, a gente passa a ser estudante dessa área. A gente tem alguns treinamentos com o Serviço Florestal Americano, né, desde líder, instrutor, perito, SCI, 100, 200 e 300. Enfim, são uma série de conhecimento que a gente vem somando, né, agregando para ter uma melhor eficiência. O Balco, você esteve aqui esse ano ou foi em 2024 ainda? Foi esse ano. Foi esse ano, começo do ano, né? Sim. Já na virada, sim, já para 25. O pessoal que não tá aí na audiência, não acompanha outro programa, a Brigada Pedra Florestal, o Balco estava bem dizendo, teve todo esse treinamento que veio de fora, veio dos Estados Unidos, treinou, capacitou equipes aqui, e é uma brigada que atua em parceria, em paralelo com o Corpo de Bombeiros, gente, no sentido da mão na massa, mas é a equipe que dá esse primeiro combate. Vamos imaginar, vocês aí que estão ouvindo, quando você aciona o telefone 193, por exemplo, Corpo de Bombeiros, até que esse contato seja feito, que o deslocamento seja feito, quem dá o combate inicial é quem está próximo, é quem está dentro da região, é quem está no olho do furacão. E nesse olho desse furacão, provavelmente você vai ver o Balco lá, se for um sinistro, for uma ocorrência aqui na nossa região, que é de competência da atuação, ou do raio de atuação da Brigada. Falando desse raio de atuação hoje, a Brigada, ela atende onde, Balco? Então, nós estamos atendendo uma parte do município de Rondonópolis, Pedra Preta, São José do Povo. É um raio grande, né? É um raio grande, em torno de 100 quilômetros aí, por estrada linear, a partir de Pedra Preta. É um raio grande. Agora, sem dúvida, foi frisado bem, bastante importante, é uma soma, né, uma parceria muito grande, e o nosso estado do Mato Grosso é muito grande. Precisamos, né, treinar e capacitar também muitos quadros funcionais, inclusive, né, a Lei 14.944 de 2024, que regulamenta o manejo integrado do fogo, ela veio com esse segmento para treinamento mais voltado para o florestal, justamente para preparar as pessoas que foquem trabalhar mais na prevenção, né? Mas também, quando surgir um sinistro, estar preparado para uma primeira resposta já no segmento florestal, né? Então é uma soma aí entre a corporação. Recentemente tivemos em Cuiabá com o Coronel Gledson e conversamos, apresentamos sobre o projeto, achou extremamente interessante, ele não conhecia e achou, segundo a palavra deles, no próximo evento com certeza será apresentado esse modelo de projeto. Então estamos aqui para caminhar junto, unir força, inclusive aqui, né? É uma rede de comunicação que pode alcançar o mundo e temos o dever de comunicar os produtores em relação às obrigações, né? É isso, essa parceria junto ao Corpo de Bombeiros, quanto mais, melhor, porque, como você disse, quando a gente está falando de incêndio dentro de incêndio florestal, tem as suas particularidades, especificidades, tem o seu jeito de atuar. O Corpo de Bombeiros, além de ter uma demora de sair de um batalhão com um caminhão carregado para chegar no local, é difícil, local de difícil acesso muito geralmente. Além disso, o Corpo de Bombeiros tem todo sinistro dentro da cidade todos os dias, né? Então precisa de fato de alguém que esteja nesse primeiro contato, nesse primeiro combate. Vamos lá. Você falou de prevenção e falou de combate, né? Vou perguntar separado. Vamos falar primeiro de prevenção. Uhum. Quando você fala de prevenção, que engloba prevenção? É só o cuidado de não colocar fogo? Hoje tem mais coisa aí, tem parte documental, tem parte de organização, de orientação. Nesse período, no período que a gente chama de água e de seca, né? No campo a gente fala, a gente separa nos dois, água e seca. A gente está entrando agora no período de seca, mas no período das águas, vocês, teoricamente, eu
estou falando teoricamente porque eu sei que não é assim, vocês teoricamente não teriam trabalho. Mas aí é que entra, me parece que entra o trabalho preventivo, né? O que faz parte dessa prevenção? Além de treinamento, enfim, de documentação, fala para nós um pouco sobre isso. Perfeito, vou falar primeiro no geral, né? Há uma obrigação em relação ao produtor, se é só evitar fogo de lixo ou fazer só acero, né? Hoje não. Tem muitos produtores que ainda não estão cientes da nova lei, que é a 14.944, 2024, que precisa, cada produtor, ter um plano de prevenção e combate a incêndio para sua propriedade. A lei é recente, saiu ano passado. O que regulamenta esse plano de prevenção é a NBR 17190, e a lei, ela não é só para o produtor, vou deixar bem claro isso aqui, ela é para toda a profissão que esteja em risco, seja ela civil, criminal, ou público ou privado. Então, o produtor ou a empresa precisa ter um plano, né, de prevenção feito por uma empresa ou uma pessoa civil credenciada, que tem uma série de exigências. É um diagnóstico que é feito dentro dessa propriedade, é um levantamento e apresenta-se uma estratégia de prevenção, e ali são construídas barreiras para a contenção do fogo, isolamento, criando barreiras de isolamento ali naqueles pontos de ignição. Então, é feito um levantamento de histórico dos últimos anos anterior àquela propriedade, saber de onde vem os focos de calor, quando houve os incêndios, o que houve a dificuldade de combater, treinar e capacitar esse quadro funcional também. Então, é um documento robusto e muito técnico, desde da comunicação que é estabelecida, a primeira resposta, a estrutura de hierarquia dentro da propriedade, formação de equipes. Então, tudo é um documento bem organizado. E em relação à pergunta sobre o trabalho de prevenção, verdadeiramente, a nossa equipe agora está no Vale do Juriga. Mandar um abraço aí para toda a equipe da Brigada Pedra Florestal, está nos acompanhando, já estão em deslocamento. Nós estamos desde fevereiro fazendo um trabalho de prevenção. É até estranho falar que chuva atolou uma caminhonete esse ano, fazendo um trabalho de prevenção, porque são bastante propriedades e a gente precisa visitar cada um, identificar, né, fazer um diagnóstico, um raio-x dessa propriedade e orientar o que está certo, o que precisa regularizar, né? Então, assim, e aí você tem hoje 143 fazendas dentro do projeto, e visitando 1 ou 2 por dia, você vê que a gente trabalha de segunda a sábado, aperta para você chegar agora nessa época, já com todas as fazendas visitadas para uma equipe, né? Então é isso, é focar na prevenção. O nosso resultado, o ano passado, lógico que é essa união com os produtores, com quadro funcional treinado de 2021, que nós estamos aqui como Pedra Florestal o ano passado, mas já ministramos 12 treinamentos. Temos mais de 150 pessoas treinadas aqui na nossa região, que falam a mesma unidade de linguagem nossa. E nisso o resultado, né? O ano passado diminuímos em 92,63% de redução de área queimada em relação a 2020. Que foi um grande pico de incêndio no Mato Grosso, em relação ao ano passado, que foi 2024, que teve o grande pico, né? Foi notícia nacional em 2020. Sim. Nós estamos falando de quanto? Repete o número? 92,63% de redução de área queimada. E isso é a união, tá? Entre o compromisso do produtor, que não quer fogo na sua propriedade, e aí a gente trabalha na conscientização, né? Porque, falando de prevenção, agora mesmo, o próximo trabalho da equipe agora é visitar todos os moradores de beira de estrada, orientando a proibição, né? E, enfim, porque é uma soma. Nós precisamos de todo. Ontem mesmo pegou um fogo numa carreta na beira da BR. E não se alastrou. O ano passado eu já tinha combatido mais de 10 incêndios já hoje nessa época. Se fosse o ano passado, eu já tinha um incêndio para, né, tava provavelmente passado a noite ali combatendo incêndio já essa noite. Uma pergunta para ficar claro para quem está na audiência. Você falou, o Robson tinha falado da parceria com o Corpo de Bombeiros, mas a Brigada Pedra Florestal é uma entidade privada, ela não é pública, certo? É uma entidade privada e presta um serviço, né, para o produtor, mas em parceria aí com os órgãos, né? Em paralelo à atuação. Sim, mas é credenciada junto ao Corpo de Bombeiro. Mas é bancada financeiramente pelo produtor. Fala parceria com o produtor, mas o produtor que paga essa conta, né? Paga. Não é, isso aí não vem do Estado, não vem de ninguém, é o produtor que paga. É uma iniciativa privada. Não, é bom destacar isso sempre. Sim. Porque nossa audiência está ficando qualificada, ela já vai entendendo isso melhor. Mas para quem está começando a ouvir o programa agora e que pensa que o produtor e as historinhas que produtor aqui não ajuda
a cuidar da sua propriedade, do meio ambiente, tá aí. Tem sim, pode ter gente que não quer cuidar, que não ajuda, mas, por exemplo, a Brigada Pedra Florestal, ela é bancada, vamos colocar assim, pelo produtor rural. Hoje são quantos produtores? Hoje nós estamos com 95 produtores fazendo parte do projeto, e já vou mandar um forte abraço para todos, né? Senão nós vamos puxar minha orelha, e dizer muito obrigado pelo voto de confiança, tá, doutor Leonardo, e dizer que nós estamos se esforçando no máximo para prestar um excelente trabalho. Já temos fruto, né? Do ano passado tivemos só 18 incêndios nas fazendas cadastradas, 2 foi reincidência, totalizando 21, mas 62 desses 44 foram atendidos fora das áreas, né? E é importante frisar isso aí, que hoje nós temos os produtores e um parceiro aí, acho que nós podemos falar aqui, né? Eu acho que é um dos parceiros aqui também, que é o Sicredi, que é o que apoia esse projeto. E dizer também que é interessante assim pensar, nós temos grandes fazendas, grandes grupos, posso falar aqui também que é o Grupo Tropical, citar um para que todos tenham ciência do tamanho da estrutura da semente tropical, da semente tropical, né? E ter uma brigada privada para estar dentro da propriedade, fazendo um diagnóstico com informação de qualidade, para que eles venham ter uma melhor qualidade. Então, é realmente um investimento, um compromisso do produtor. E na entrevista passada, eu falei que aonde nós andarmos, nós vamos carregar essa história, porque essa demanda surgiu do produtor. E é interessante, Leonardo, que a pedido dos produtores, né, a gente criamos essa empresa, viemos prestar esse serviço. Em maio, quando foi julho, a lei sai falando que o produtor precisa investir em brigadas florestais, privadas e voluntárias. Então, é a união de força. Então, é engraçado, né, que o produtor já tinha sentido essa dor, né, não deixou a brigada embora. E hoje estamos aqui caminhando e levando o nome desse projeto que é do Sul Mato Grossense para o país e para o mundo. Inclusive, como a gente mencionou, tem parceria já nível internacional. Para contextualizar, Robson, ele está falando que a brigada ficou, é porque a brigada ela começou com uma empresa do agronegócio há um tempo atrás, que criou essa brigada para atender o pessoal da região da Pedra Preta. E acho que depois de 2 ou 3 anos, eles recuaram. Eles falaram, não vamos bancar mais esse negócio. E saíram fora. Que aconteceu? E aí, o Balco pode me ajudar, teve alguns produtores que puxaram frente. E aí você não deixou eu esquecer os nomes não, mas eu sei que o Edson Crochica foi muito importante nisso. Sim. O Thiago Rezende, Ronaldo, Marco Túlio, o Túlio, seu Terço da Serra Dourada. E rapaz, agora você me apertou, né? Só para deixar claro. Tem sempre alguns. A gente me perdoe se a gente esqueceu alguém. Mas sempre tem alguns que puxam fila e a gente precisa exaltar essas pessoas, porque se não fosse eles puxarem à frente, não pularem na frente para mexer com todo mundo, para manter, a gente não tinha hoje essa brigada para atender os produtores. Então é sempre bom destacar isso, a gente lembrar dessas pessoas. Sim. Parabéns. João Paulo da Paraíso Perdido. E vou deixar claro que dentro desse projeto, você vê como é que é uma via de mão dupla, nós temos um grupo de conselho que está inserido esses produtores que nos ajudam na tomada de decisão, em tudo. Tudo que nós vamos fazer, toda a documentação é colocado ali, é validado e depois vai para o outro grupo, né? Esse projeto é interessante, que nós temos um trabalho de educação, é uma união de força que nós temos, de uma rede de detecção. Nós temos, né, o grupo de detecção, que é só para acionamento de incêndio, que hoje o quadro funcional das propriedades fazem parte, né? Então tudo que a gente vai colocar ali, tudo já passou num filtro primeiro ali, para que todos tenham ciência. Então a rede de informação, né? Muito bom. Todos esses produtores e produtores que estão nos ouvindo, primeiro, nosso muito obrigado, e em segundo, parabéns por fazer esse investimento, por apostar, entender a importância, a relevância, o tamanho desse projeto que é a brigada. Isso tem que ser reconhecido, exaltado, esses que puxaram a fila e todos os outros que hoje, 95? São 95 produtores. Todos esses 95 aí. Parabéns mesmo, porque não é fácil. As grandes propriedades, elas têm condição de manter uma brigada privada, né? Sim. Dela. Então, o que a gente vê aqui são produtores que não são tão grandes, alguns são grandes, sim. Teriam até condições de manter, mas inclusive por ter condições, mas saber que pode ajudar os vizinhos, pode ajudar quem é produtor também, se junta força com todos os outros.
E muitos desses não podem. Por exemplo, eu tenho uma propriedade que eu não consigo manter uma brigada particular cuidando. Então o que a gente faz? É união de forças efetivamente. Sim. É o que a gente vê muito em cooperativismo, né? É isso. Mas é união de forças. Você pega o seu vizinho, o outro daqui, racha essa marvada aí e já era. E falando em prevenção ainda, o que mais você pode falar para nós de prevenção? Tem questão de documentação, tem alguma coisa Exato. que quem está na fazenda lá tem que cuidar, que seja mais simples. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho documento. O que pode fazer para prevenir, para cuidar? Perfeito, ótima pergunta. É uma mensagem que nós temos que levar para todos os produtores do nosso país, que é o seguinte: nós temos hoje a exigência de trabalhar, fazer investimento em prevenção. Um produtor hoje que, se houver um incêndio dentro da propriedade ou vir de fora e acabar sendo pelos órgãos, né, vamos falar, fiscalizador, e o produtor não investiu em prevenção, aí vai um alerta, porque ele está sujeito a uma multa só dele não investir em prevenção, chegando até 10 milhões. Isso é por conta dessa lei do ano passado ou já era Essa assim? é outra lei. É outra lei já. Uhum. Você tem que cuidar de prevenção. Então, tem que investir em prevenção, já é uma obrigatoriedade. Agora, vamos lá. Uma multa, ela pode ser retroativa até 5 anos. Aí eu faço a seguinte pergunta: houve um incêndio esse ano, às vezes foi causa acidental, raio ou um acidente, foi lá e combateu, tudo certo. Falando só de prevenção ainda. Daqui 4 anos foi atuada aquela propriedade, e aí, como o produtor vai provar que ele investiu em prevenção? 4 anos depois. Ele tem que ter foto com coordenada, pelo menos, né? Vamos dizer assim, se o produtor hoje não está dentro do raio que a brigada atende, ou não está tendo condições, vamos falar assim, de fazer parte do projeto, então se prepara com documento, faça o trabalho de prevenção, exige fazer aceros nas áreas de risco dentro da sua propriedade, isolamento dos pontos de ignição, vamos falar, orienta os produtores a limpar os postos de energia, tudo que tiver de ponto de ignição dentro da sua propriedade, o cara isolar. Então é isso, e aí ele documentar, né? Quantas horas de máquina rodou, quantas horas de funcionário, o que ele gastou de óleo diesel. Faça uma planilhinha, guarda, tira foto com coordenada e anexa, isso não, né? Porque isso é uma prova que ele já está comprometido até que ele tenha, né, o plano de prevenção para a sua propriedade, porque o plano de prevenção já vai ter tudo isso, né? Produtor que acha que fazer essa planilhinha é dor de cabeça, tem que ver a dor de cabeça que vem depois. É muito maior. Você falou aí, só um ponto, você falou dos postes. Eu já vi começar incêndio por conta de poste de energia, edificação rural. Realmente falta de manutenção, e quem tem que dar manutenção isso não é o produtor, que praticamente todas essas linhas elas são cedidas para a Energisa, elas são doadas para a Energisa. O que o produtor tem que fazer quando ele está desconfiado que está com um problema na linha, ou às vezes uma terça daquelas está querendo quebrar? O que ele faz? Ele comunica a Energisa, mas ele tem que guardar documento disso, né? Perfeito. Hoje tem um caminho a ser feito, que é um ofício extrajudicial. Primeiro, o produtor precisa ligar, ter os números dos protocolos notados, e depois o que ele pode fazer, né? Montar um ofício extrajudicial baseado em cima das leis, porque a mesma lei que ela, igual eu mencionei, que ela é para o produtor, ela também é para a Energisa, é para a Rumo. Então, aí ele, se tem área de risco e não está tendo manutenção, faz esse ofício, assina. Existe 2 formas, né? Uma é eletronicamente e a moda antiga, que é via protocolo. Imprime 3 cópias, uma vai na Energisa, igual foi perguntado, pede para protocolar as outras 2 e espera o prazo. Se não chegou, pode acionar o Ministério Público. Aí isso serve para a Energisa, isso serve para quem tem propriedade que tem travessia da ferrovia dentro também, que eu já vi também ignição também. Por conta de faísca do atrito do trem. E hoje o que é o interessante? As propriedades são monitoradas via CAR. Então, por que é importante a gente fazer o trabalho de prevenção, documentar isso, né? A prestação de serviço nosso para o projeto Agro e Brigada? Porque a partir da hora que gerou um ponto de ignição, vamos considerar, né, que uma hipótese, no ano passado atendemos 7 ocorrências por rede de energia, e surgiu da rede de energia. Beleza. Quem será prejudicado? O CAR. Ele será travado. E aí trava a inscrição. E aí, beleza. O produtor o que é o CAR, Balco? Só para quem está nos ouvindo ficar por dentro. É o Cadastro Único Ambiental, né? Que é o limite da propriedade. Então, hoje é monitorado via
foco de calor e desmatamento. Então, é por isso que o produtor já tem que pensar antes. E vou deixar uma mensagem aqui. É só o dono da fazenda que ele é responsável por fazer a parte de prevenção? Não. Todo funcionário que está andando no cavalo, no trator, cara, vai olhando. Você viu uma cruzeta que está caindo, o fio está torando, o poste está quebrando. Você não tem a obrigação de fazer manutenção, mas pode tirar uma foto, acionar o gerente e aí sim tomar a providência, né, daquela situação. Prova disso, gente, e eu conheço também. Eu tô fora de ser produtor, tem 26 anos que eu tô na advocacia, já vi muita coisa. Essa questão de energia rural, eu já vi caso de funcionário de fazenda morrer, sair de manhã para fechar a vaca, tá? De madrugada, e não ver, e o poste cedeu, quebrou, a linha desceu e ficou na altura dele. Encostou. E ele encostou. Morreu ele e o cavalo. Meu Deus. Então, essa questão de manutenção, a obrigação de manutenção é da Energisa, ponto. Mas quem tá ali todo dia que pode fiscalizar e ajudar? Ah, mas eu já avisei. Falei, cadê o protocolo? Ah, é chato, gente, eu sei que é chato. Mas é mais chato ainda você ser fiscalizado e tomar uma multa depois. É mais chato ainda você ou perder o patrimônio. Dor de cabeça de perder um funcionário, perder um patrimônio. Eu já vi caso de cliente nosso também, de ter ignição por conta de faísca na rede de energia, de cabo quebrado. Ele queima praticamente toda a fazenda. Fazenda cheia de gado. Sim. E depois? Meu Deus do céu. Bancar esse negócio. Uma outra questão que nós podemos já frisar, aproveitar aqui a potencialização dessa frequência, ainda aquelas bobeirinhas de fogo de lixo. Nossa, vamos lá. Junta um montinho e tá com fogo para limpar. E põe fogo. Vamos parar com isso aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos apertar um pouquinho mais agora? Vamos apertar o produtor? Vamos lá. Então é o seguinte, o STF esse ano, nós temos as duas leis do ano passado, temos o STF lançou esse ano, se há uma propriedade, né, em alguns biomas aí, mas for categorizado como desmatamento ou incêndio criminoso, vai perder a sua propriedade sem direito de indenização. Então, agora você imagina, o que é um fogo de lixo? Ele houve a intenção de colocar. A partir da hora que se perde o controle daquilo ali, porque se a pessoa vai queimar o lixo, ele nunca imagina que aquilo vai sair fora do controle. Dolo, né? E aí, a partir da hora que ele perde o controle desse fogo de lixo, além do produtor ficar com todo o prejuízo na propriedade, vamos falar assim, né? Porque a gente está apertando um pouquinho lá de multas, embargos, perdendo o selo de qualificação e entre outras coisas que pode acontecer. Mas fica o prejuízo de um perfil de solo que a pessoa construiu há muitos anos. Você tem palhado ou pasto, cerca, curral ou gado ou produção, e ainda correndo o risco de levar uma multa que por hectare em área aberta, se eu não estiver me enganado, é 5 mil e em área de reserva 15 mil, e ainda podendo perder a propriedade. Vale a pena botar fogo no fogo de lixo? Não. Vamos parar com isso. Perde. Mas tem um detalhe, e aí eu falo assim, você faz o plano de prevenção e você tem que fazer orientação para o seu funcionário. Ah, não, mas eu tenho um sítio, eu tenho só o caseiro lá e eu não tenho como fazer isso, tá? Mas você faz uma cartilha, então a hora que você fizer o contrato de trabalho dele, faz uma orientação do que ele pode, o que ele não pode, e deixa claro que não pode colocar fogo, e se ele colocar, isso é justa causa, o cara tá ciente, porque ele tá colocando em risco não só a sua propriedade, ele tá colocando em risco uma série de propriedades, colocando em risco o meio ambiente. A vida dele, geralmente desculpa a expressão que eu vou usar, gente, agora, qualquer coisa depois o Silas vai ter que cortar, mas o burro é o que menos paga. E é isso. O burro é o que menos paga. Quem sofre não é o burro. Então a nossa intenção aqui, né, por isso que a gente ficou alegre de vir aqui, que é a questão de compartilhar conhecimentos, porque tem muitas pessoas que não estão cientes dessas informações e podem estar colocando tudo em risco. Vamos falar, um produtor hoje pode perder tudo, um sonho, uma construção de herança, tudo que veio, tudo que ele lutou na vida para conquistar, perder em poucos minutos. E minuto mesmo, no sentido literal. O fogo é rápido. Não sei se vai dar tempo, porque a gente tem que fazer o break das 6h30, Balk. Se não der tempo, a gente dá um corte e retoma depois. Mas eu queria que a gente fechasse o primeiro bloco
nós estávamos falando dessa união de forças e a coisa de rachar a conta, e me veio a dúvida: um pequeno produtor, alguém que não dispõe de muito recurso financeiro, mas está ouvindo o programa e quer se sentir também protegido pela brigada. Tem como negociar? É acessível? É um custo elevado? Eu queria que você desse essa análise pra gente. Maravilha. A gente vai fazer conta. Pode mandar o break. Pode chamar. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás? Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação, crescemos fortes, sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte, como sua lavoura deve ser. Somos o Grupo Botuverá, que há 50 anos produz, abastece e transporta tudo que a cadeia do agronegócio pode gerar. Somos transporte. Somos TRR. Somos agricultura e pecuária. Produzir é a nossa paixão, mas transportar é a nossa herança. Botuverá, há 50 anos, acreditando na força do trabalho. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Muito bem, já de volta com o nosso programa, agradecendo mais uma vez a todos os nossos patrocinadores. Faltou que eu tenho que fazer um testemunhalzinho do pessoal da Mega Gráfica, imprimindo qualidade lá, o pessoal da gráfica, inclusive das edições do jornal A Tribuna. Por que eu tô citando o jornal aqui? Porque se você pegar o jornal nas edições de quarta-feira, Silas, é isso? De quinta-feira, obrigado, Silas. Lá você vai saber quem é o convidado do próximo sábado, tá, gente? Todo jornal de quinta, nessa parceria nossa com o pessoal da Mega, no jornal de quinta sai um espacinho lá do Hora do Agro que dá pra você ficar já sabendo, já antenado. Mas além disso, claro, nos siga nas redes sociais, esteja conosco nas redes sociais. Anúncio aqui, isso aí é do governo do estado, né? Não tem desculpa, provocar incêndio é crime. Sim. Uma página inteira no jornal de hoje do Casa de Quinta, casa com o tema nosso aqui. Passando o jornal aqui. É isso aí, um abraço pessoal da Mega, todo material impresso, folders, banners, enfim, tudo que você precisar, recorra. Tá certo? Ato Sementes, Nutripura, Seu Agro, Fertimig, Botuverá. Muito obrigado a todos vocês e vamos pra cima. Lembrando, gente, seja parceiro nosso aqui no Hora do Agro, tá? Seja parceiro no rádio, seja parceiro no YouTube. Vamos com a gente, vamos falar pelo agro, chegar cada vez mais longe, se Deus quiser. É só entrar em contato, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, ou então você entra em contato direto pelo 67 99871 2265. 67 99871 2265. Fala com a dona Edna Rondon, nossa guerreira firme e forte. Ela é nossa representante comercial e ela que vai muito bem te atender, certo? E se quiser mandar mensagem para a rádio, o Newton tá ligado. Hoje não. Não tá não, Nilton? Hoje não. Hoje estamos fora de combate. A gente vai abrir. Anota aí, 99622 1057. É isso. Não esqueça o 1057. Se tiver dúvida, gente, nós estamos sem WhatsApp hoje por causa de um computador aqui, tá com probleminha. Faz o seguinte. É palmeirense o computador. Faz o seguinte, quem tá ouvindo, manda mensagem na live aí.
Vamos com a gente. Nós estamos ao vivo no Instagram, gente. Só entrar no Instagram, digita sua pergunta que a gente já aproveita a presença do Balk aqui. Para já esclarecer. E por falar em esclarecer, nós fechamos o primeiro bloco do programa falando sobre investimento, porque nós estamos falando de um trabalho muito importante, um trabalho que a Brigada Pedra Florestal desenvolve, e que é de fato importante e relevante, e que hoje acontece muito por conta de uma união de forças, de uma união de muita gente, e essa união inclusive no sentido financeiro da coisa. E aí a gente fechou o primeiro bloco falando, poxa, mas o produtor que está nos ouvindo não tá com o dinheiro curto, mas quer ter a participação, quer ter ali o trabalho da brigada para se sentir protegido, para se sentir blindado, para estar de fato protegido e blindado. E aí ficou do Balk passar para nós essas possibilidades hoje do produtor contar com o trabalho de vocês, Balk. Maravilha. Primeiramente eu vou deixar aí o contato também, 66984198979. Repete. 66984198979. Vai falar com o Balk, tirar mais algumas dúvidas e informações, falar o que é o pacote, né, dessa prestação de serviço da brigada para o projeto, e está acessível. É uma propriedade, para que tenha noção, 250 hectares, fica um valor de 4.000 anual. Se o produtor entrar em janeiro, fevereiro, ele pode parcelar em 10 vezes. Esse valor de 4.000, vamos pegar lá uma fazenda que esteja em 2.000 hectares, está em torno de 11.500, podendo parcelar também, anual. E assim também vou pegar já a maior aqui de 7.000 hectares, e assim vai seguindo, né, 23.000. Então tá ficou um tamanho proporcional por tamanho de propriedade, né, para que fique acessível, para que todo mundo possa estar participando. Isso. Se você, produtor, tá pensando, tá nos ouvindo, dilui isso na mensalidade. Você pensar na atividade da sua propriedade, da sua pequena, média, grande propriedade, no dia a dia, no patrimônio que você tem, nas coisas que você tem que preservar. Nós falamos aqui durante o intervalo, se Deus me livre, acontece alguma coisa, um laudo que você tem que fazer para se blindar já vai custar muito mais do que esse investimento em proteção. É aquela coisa, é melhor prevenir do que remediar. Então, não deixa passar essa oportunidade. Quando a gente está falando de estrutura, hoje a Pedra Florestal dispõe de quê em termos de efetivo, equipamento, para dar esse suporte? Maravilha. Então deixa eu falar o que é a prestação de serviço nossa para o projeto. Primeiro, além de a área já ser monitorada via foco de calor, via DD queimar, fugiu agora o site da minha cabeça, o INPE, entre outras plataformas, que é exigida por lei, as fazendas já são monitoradas. Segundo ponto, vai uma equipe à fazenda fazer um diagnóstico para fazer todo um levantamento e orientação. Depois isso é feito um checklist, até compartilhei com o doutor aqui para ele dar uma olhada na estrutura do documento, para comprovar que o produtor já investe em prevenção, está adequado às leis, e também aquela coisa de se blindar que nós falamos no bloco passado. Exato. E aí também, dentro desse documento também está lá o que ele precisa, indicação de melhorias, até equipamentos e etc. E também, na época do período crítico, temos uma equipe de bombeiro civil florestal, né, nossa área é essa, para atender os chamados emergências dentro das propriedades ou nos vizinhos. E vamos considerar que foi atingida essa propriedade que seja cadastrada por incêndio. A brigada também fornece um relatório de ocorrência, que tem todo de onde veio, como começou, mapa de cicatriz, área queimada, como foi feito o combate, quais são os vizinhos que estavam presentes. Isso é extremamente importante. Então, isso é o pacote que está de prestação de serviço para o produtor. E se é a sua pergunta de equipamento, nós utilizamos uma viatura com equipamento de resposta rápida, para que todos tenham. É uma coisa que às vezes a gente segura um pouco de falar, mas nós fomos treinados como forças especiais por 9 anos pelos Boinas Verdes, aqui no Brasil. Então nós utilizamos toda essa estratégia para fazer o gerenciamento desse incidente, vamos falar desse incêndio. De que forma? Quando nós chegamos numa propriedade, chega muito recurso.
Não falta recurso, às vezes falta conhecimento e gerenciamento desse incêndio. Como que nós fazemos? Cada guerreiro meu, ele se torna um líder. Uma equipe vai liderar um flanco direito, o outro vai liderar o flanco esquerdo, o outro vai para a frente principal, o outro já vem na retaguarda fazendo os rescaldos. Então, a brigada faz essa gerenciamento desses recursos. E tem hora que recurso demais também a gente deixa na área de espera, porque muita pessoa envolvida num cenário acaba colocando pessoas em risco, né? Então esse é o pacote aí que a brigada presta serviço. E o doutor Leonardo fez uma pergunta aquela hora, até notei, doutor, pós-incêndio, né? O que um produtor que não faz parte do projeto tem que fazer? Ótimo. Primeiro, registrar um BO na Polícia Civil ou até no site, em caráter ali de defesa. E outro sim, coletar as informações de vídeos e fotos dentro da propriedade, tudo que foi ação, testemunho dos vizinhos, ter essa informação. Depois disso, montar aí um documento, né, que é um relatório interno. Terceiro ponto, se for possível, né, dependendo da gravidade desse incêndio, contratar uma perícia, porque eu também sou perito de identificação de causa e origem, mas tem vários profissionais no Brasil que faz a perícia quando há um prejuízo muito grande na propriedade. Ou hoje, com a situação que está o nosso país, o incêndio veio, é até difícil falar, veio do vizinho. E aí o vizinho não fez prevenção e você fez e está tudo certo, a sua propriedade está correndo risco porque ela foi a maior atingida. E aí você contrata um perito e identifica a causa e a origem. No meu caso, só para que haja um pouco de entendimento, cheguei no ponto de origem, foi rede de energia, eu não vou dar a sentença, eu vou ter que chamar um engenheiro elétrico para também dar um laudo do porquê da causa. E aí o produtor vai munir nesses documentos, fazendo um dossiê, e depois o que faz? Fazer uma ata notorial no cartório. Esse é o último passo, não é barato, mas isso aí o produtor estar amparado no passo a passo em relação ao que deve fazer após o incêndio. É isso, eu vou aproveitar, quem está nos ouvindo quiser conhecer, a gente está falando aqui do Instagram, pode procurar aí no Instagram Brigada Pedra Florestal, só coloca aí na busca Brigada Pedra Florestal, você vai encontrar o Instagram da Brigada, e tem o do Balk também, me permite passar aqui, Balk. Positivo. Isafaz, ISAFAS, Balk com K, Isafaz Balk, você vai achar o próprio entrevistado aqui, para poder também tirar suas dúvidas, também poder conversar com ele, também poder saber mais, conhecer mais da brigada e poder fazer esse investimento na sua proteção e poder estar protegido, poder estar blindado. Deus me livre acontecer alguma coisa. Doutor, quer falar alguma coisa? Contextualizar aí mais, a gente estava olhando até no jornal, aqui o governo do estado do Mato Grosso está fazendo a divulgação do Mato Grosso, tolerância zero contra crimes ambientais, com monitoramento constante de queimadas. E aí, duas situações. A primeira, o Balco descreveu muito bem do que deve ser feito, esse laudo, você apurar de onde veio o fogo principalmente. Por quê? Como ele falou no primeiro bloco, ele estava falando da prevenção. É obrigação do proprietário da área fazer a prevenção de incêndio. A prevenção além de não colocar fogo, não deixar que ninguém coloque fogo, nem que seja para lixo, fazer acero, ter equipe consciente para poder fazer o combate, ele precisa, não basta fazer, ele tem que provar que fez. Então ele não basta mostrar que não está fazendo, tem que provar que o fogo também não veio da propriedade dele. Tem que ter o papel. E aí vem esses laudos todos que o Isafaz Balk falou. E mais, quem ouviu os valores aí que ele estava divulgando para você entrar na Brigada Pedra Florestal, vai um detalhe. Por exemplo, se você tem uma pequena propriedade de até 250 hectares e você vai pagar lá 4 mil por ano, se acontecer alguma coisa de entrar na sua propriedade, esse laudo que ele está falando, a Pedra Florestal, além de ir lá fazer o combate, ajudar a combater o incêndio, ela vai te dar um laudo de que fez isso. Inclusive falando qual foi a dinâmica do fogo, de onde ele veio, como é que foi, onde é que ele foi combatido, que parou, enfim. Você vai ter um documento que, se você for pagar ele por fora, um documento desse, ele não vai ficar menos de 5 mil reais. Exato. E ele está embutido no valor, tá? Isso é possível graças a essa união de força de todos os produtores. Exato. Porque graças a Deus, não é em todas as propriedades que vai pegar fogo. E mais, isso é igual seguro. A gente paga para nossas propriedades que estão no grupo
também, mas eu não quero que pegue fogo, eu não quero usar esse dinheiro não. Pagar para não usar. Pagar para não usar. É isso aí. E vou dar mais um exemplo para vocês, que esse eu vi. Um processo, uma fazenda naquela época que pegou aquele fogo no Pantanal, que todo mundo lembra, 2021 parece? 2021. É uma propriedade que a gente dá assessoria aqui no Pantanal, pegou fogo e ela foi autuada, ela recebeu uma notificação do Ministério Público Federal, alegando que o fogo havia começado na propriedade, que era uma propriedade muito grande. E aí nós apresentamos a defesa com um laudo da dinâmica do fogo. O fogo não começou na propriedade. A gente conseguiu demonstrar com esse laudo, que é um laudo do modelo que o Isafaz está passando, pela dinâmica que o fogo, na verdade, havia começado em outra propriedade, na verdade, numa área pública. Não fosse esse documento. Combateram esse fogo, voou o rio, passou para outro lado, depois voltou para a propriedade de novo, combateram novamente, enfim, demonstrou claramente na defesa de que o fogo não havia começado na propriedade. Se não começou na propriedade e a propriedade tomou todas as providências para combater o fogo, vai ser penalizada por quê? E aí foi arquivado. Não fosse o documento. Não fosse essa comprovação. Sim. Aí vocês iam ver o tamanho da brincadeira. E hoje, né, o sistema de monitoramento hoje no país, inclusive o governo federal tem imagens reais. Se eu não estiver enganado, ele não está disponível ainda para empresa e nem para algumas forças públicas ainda, mas eu sei que o IBAMA já usa, e entre outras corporações, vê imagem em tempo real do incêndio. Não adianta mais hoje o cara pensar que colocou um foguinho aqui e vai ficar escondido. Acabou. Isso já ficou no passado. Monitoramento via satélite. Isso aí, só uma pergunta, agora você me deixou curioso. Isso não pode ser, não está acessível, por exemplo, para Pedra Florestal para fazer combate, para ajudar a fazer combate. Não está acessível. Não, mas está acessível para eles para fazer autuação depois. Você está me apertando aqui. A preocupação deles, então, não é avisar para não ter o incêndio, para não ter prejuízo. A preocupação é multar, para depois vir e fazer a expropriação na fazenda. Ah, meu pai eterno. Agora vamos até. Vai lá. Vamos até pegar o gancho aqui. Nós tivemos presente, né, no Forest Fire em 2025, agora esse ano ali, né, em Cuiabá. Aproveitar e parabenizar toda a organização, né, e o Coronel Gledson pela organização, toda a corporação. Foi um evento que eu nunca vi um igual. E eu quero frisar, o Corpo de Bombeiro, ele recebeu a autoridade aí, mediante a lei, para estar trabalhando nessa fiscalização, no trabalho de unir forças. Inclusive, existe hoje o SINCRAIF, onde um produtor pode entrar e cadastrar o que ele está feito de prevenção, o que ele tem de equipamentos para combate, para ajudar nessa demanda. Eu quero abrir uma aspa aqui para falar sobre a fala do Coronel Gledson. Ele disse ao vivo: será tolerância zero para o produtor que não investe em prevenção, o produtor que não está preocupado. O que ele disse? Falou o seguinte: houver um incêndio numa propriedade, um dos guerreiros dele, né, militar, vai ligar nessa propriedade e perguntar: olha, como que está a situação? Como que está sendo feito? Levantou as informações. Esse produtor não se preocupou, ele não fez nada com toda a campanha que foi feita, com todos os avisos, aí sim haverá penalidade. Mas então a ideia aqui não vamos falar assim, fecha aspas, né, para a fala do coronel. Então essa foi a fala dele. Então eu acredito que a ideia é unir força, e que eu sei que tem produtor preocupado com a causa, mas também temos produtores que não estão tão preocupados. Negligente. Então é isso, a ideia é compartilhar essa informação, mas exato, nós precisamos estar preocupados sim com a situação do doutor. Inclusive, este ano já em Rondônia, uma propriedade eu tenho certeza que já foi desapropriada mediante a determinação da PF do Flávio Dino, do STF. E, enfim, eu tenho informação que parece que outra já foi desapropriada também. Então, é uma situação que nós devemos sim. Eu sou filho de produtor, meu pai é produtor, eu sou um pequeno produtor também. Comandante nosso da brigada, Edmar Abreu, forte abraço, também é produtor. Então, nós também sentimos na pele. Então, temos que ter as nossas obrigações, mas também temos que estar preocupado com essa situação. Gente, essa política do governo, do estado, de tolerância zero, não é segredo para ninguém, viu? Isso no rádio, isso nos jornais. Aqui eu anúncio hoje no jornal A Tribuna de uma página inteira, tem matéria. Então
tolerância zero mesmo, o produtor não pode dizer depois que não sabia, tá? Só se tá em outro planeta. Aqui no rádio tem as inserções das campanhas ao longo da programação, até uma voz forte do locutor, né? Tolerância zero, não sei o quê. É disso que nós estamos falando, não é só propaganda, não. E aí, somando a isso, você ainda tem uma determinação federal, você ainda tem a instância lá em cima que também parte dessa de tolerância zero, e talvez até um pouco mais radical no sentido de desapropriar, inclusive. O que nós estamos falando aqui não é brincadeira, o que nós estamos falando aqui é muito sério, tá? Então você fique atento, se você não faz nada, se você é negligente, a palavra é essa mesmo, é você com a tua consciência, você produtor com a sua consciência, mas saiba que uma hora a coisa pode desandar, e aí, meu amigo? Ele com a consciência dele, mas a falta de consciência dele pode prejudicar muita gente. E se vai prejudicar, meu amigo, exato, você vai ter penalidade por isso. Vai desandar. Não tem como. E eu quero aproveitar aqui e deixar uma propaganda, vamos falar assim, para você que é empresa, produtor, que quer uma brigada no segmento florestal e quer contratar treinamentos. Nós prestamos treinamento de prevenção e combate a incêndios florestais, somos credenciados junto ao Corpo de Bombeiro. O nosso treinamento é 100% traduzido do S130 e S190 do Serviço Florestal Americano, que atende as NBR aqui no Brasil. Também prestamos monitoramento para sua área em qualquer lugar do Brasil, prestamos esse serviço já para algumas propriedades, seja de desmatamento e também fogo de calor. Prestamos também plano de prevenção e combate a incêndio, que está na Lei 14.944, e quando há necessidade também de um relatório de ocorrência, assim como o doutor também mencionou, a gente também presta esse serviço à distância. Então estamos aqui, pode nos procurar na rede social, Brigada Pedra Florestal, na bio tem lá o nosso contato, também no Instagram, todas as nossas redes sociais são com o mesmo nome. Então, um forte abraço, aguardo o tempo. E mais, peraí, deixa eu só complementar, tem a possibilidade também daquela empresa que quiser ter o seu nome vinculado, quiser ter sua imagem vinculada a questões de prevenção ambiental, lá o ESG, ambiental, social e governança, que está em voga hoje. Quem quiser ter seu nome vinculado, ainda há possibilidade também de você ser um patrocinador desse grupo do Pedra Florestal, também para ajudar os produtores. Se você tem esse interesse também, pode entrar em contato. Se você não tem propriedade, mas quer patrocinar, quer ajudar, seja bem-vindo. É isso. Exato. Aí. A brigada, então, vamos lá. Falando das frentes de atuação, tem o combate em si, as viaturas saem, deslocam, vão para o local, fazem um combate. Todo trabalho documental, que não é fácil, não é barato, não é simples de fazer, laudo, perícia e tudo mais, e ainda treinamento preventivo, porque assim como tem o tempo do deslocamento do bombeiro que nós falamos, tem o tempo também do deslocamento da brigada. Já tem gente treinada lá. São 3 frentes de atuação para espalhar ainda mais esse raio que nós falamos no começo, ainda consolida mais e espalha mais ainda. Quer dizer, se além de dar o combate, você treina quem está lá. Essa é a principal, né? Porque isso é um trabalho de prevenção. Da partir da hora que você consciente aquela pessoa que ela precisa focar na prevenção, criando no mínimo 3 barreiras de segurança para cada possível ponto de ignição. Com base no plano que vocês já montaram, falou, é só seguir aqui. Pum. Exato. Que é obrigação legal. Tem que ter. Inclusive, a gente está prestando um serviço para um grande grupo aqui que é de raça Nelore, vamos falar, ele trabalha com genética. Até negociando com ele falou, Balco, mas o treinamento eu posso fazer com outro? Pode sim, pode fazer pelo Senai, pode fazer por outros, né? Ele falou, eu falei, mas não faz sentido, como que você está contratando uma empresa que é credenciada, é especializada em plano de prevenção e você não vai querer ver o treinamento? Aí até lancei um desafio para ele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os 2 treinamentos. Se não for satisfatório, o senhor não precisa pagar. Aí, não é verdade? Garantia. Mas deu certo. E mais, para quem tá acostumado a escutar que produtor ele não ajuda, produtor não cuida do meio ambiente, tudo isso aí é para demonstrar que o produtor está preocupado, sim. E no final das contas, quem sai beneficiado com isso somos nós aqui na cidade, porque todo mundo lembra quando é época de incêndio o que acontece com Rondonópolis, né? A fumaça, fica sumida na fumaça.
Então tem muita gente preocupada para que isso não aconteça, viu? Isso é a importância nós de divulgar esse projeto aqui. Você vê o compromisso do produtor, além de estar com a sua propriedade regularizada. Inclusive, teve alguns produtores que a gente presta serviço, foi passar por editoria esses dias. A gente forneceu a documentação para eles, passou tudo tranquilo, né? Então, é um atento aí para os outros produtores. E nós precisamos divulgar isso para o mundo. O que o produtor está fazendo, ele está preocupado em produzir, mas também em preservar. Com uma iniciativa como essa, né? É isso. Balk, obrigado pela sua presença aqui, pela tua visita mais uma vez. Quem está nos ouvindo, procure aí, Brigada Pedra Florestal. Conheça o trabalho, tá? O Newton fez a gentileza de anotar o telefone aqui, 669-8419-8979. 669-8419-8979. Esse é o número do próprio Balk que hoje está com a gente aqui entrevistado. Nós estamos chegando aqui na reta final, mas só para a gente encerrar com a fala tua, acho que na leitura os nossos produtores aqui da nossa região estão fazendo o dever de casa. Você falou até na época que atolou a viatura, porque o trabalho começou bem antes. Isso mostra esse comprometimento. Acho que a lição de casa de todo mundo está sendo feita. Sempre dá para melhorar, é evidente, mas está sendo feito, né? Exato, e os números falam por si. 90 e tanto de redução. 92,63%, e estamos lutando para que isso diminua. E acredito que esse ano será um ano normal, bom, vamos falar assim, porque normalmente os últimos pico de incêndio era de 10 em 10 anos. Nós tivemos um em 2020 e 2024, só foram 4 anos. Então é um alerta também para o nosso lado, né? Sim. Então o produtor não quer fogo na sua propriedade, esse é o fato. Então, é isso. Doutor Leonardo? Balk, muito obrigado. Excelente as suas informações. Manda um abraço para a turma lá. Os guerreiros, como você gosta de dizer, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês, e as portas da rádio estão sempre abertas para ouvir vocês e para divulgar trabalhos como o de vocês, que são para o benefício de todos, tá? Obrigado. É isso. Gente, uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Brigada Pedra Florestal, tá? Bom final de semana a todos, um bom sábado, um bom domingão. Semana que vem, se Deus quiser, o Hora do Agro tá de volta. Valeu, tchau. Tchau, um abraço. Você está ouvindo o programa Hora do